Legal. E para fechar, acho que essa nossa primeira apresentação, a gente falou aqui da questão da saúde cardiovascular do homem, da interface da disfunção erétil com a doença cardiovascular. Falamos do câncer de próstata e as principais formas de rastreio. O Rui mencionou as diversas campanhas ali desde 2008 em prol da saúde do homem, a maioria delas conduzida ou capitaneada pela SBU, Sociedade Brasileira de Urologia. E eu queria passar para o Rui e depois vamos passar essa mesma bola para o Elcio, antes da gente encerrar, acerca de um problema de saúde pública. Recentemente eu tive a oportunidade de abordar essa pauta que foi ao ar no Fantástico, sobre o risco dos esteroides anabolizantes naturalmente usado para fins estéticos ou de performance esportiva. Rui, fala um pouquinho desses riscos, o dano que isso pode gerar e o quão frequente vocês acabam vendo no consultório. Isso é uma situação, né, assim, é quase que uma epidemia, uma situação cada vez mais frequente. Há estudos que mostram que entre 20, 25 e até 30% em alguns estudos das pessoas que transitam em academia já usaram alguma vez na vida algum esteroide anabolizante, É né? muita gente, né? É muita gente que usa, mesmo que tenha sido em algum período da vida, né? Então, é realmente um dado bastante expressivo, né? E o que a gente sabe é que esses medicamentos, né, eles podem ser muito danosos ao organismo. É claro que quando a gente fala de anabolizantes, a gente está falando de um grupo muito heterogêneo de substâncias, que vai desde a testosterona, né, que pode ser usado como anabolizante em doses mais altas, né, até análogos sintéticos da testosterona, que tenham atividade, que é o que eles procuram, muito mais anabólica do que uma atividade propriamente relacionada à esfera sexual, né? Então, a gente tem substâncias que têm até 10 vezes mais característica anabólica e, com isso, são mais procuradas para hipertrofia muscular, Como é o caso enfim, da nandrolona, da não é isso? nandrolona, da oxandrolona, e são substâncias, eventualmente, que podem ser muito tóxicas ao organismo. Para além da toxicidade desses medicamentos, muitas vezes pouco estudados, porque como são medicamentos off-label, tem poucos estudos de segurança, esses medicamentos eles podem levar a uma alteração do eixo que controla toda a produção natural de testosterona, com isso levando a um hipogonadismo, entre aspas, da produção autóloga da pessoa e levar a casos de infertilidade, de atrofia testicular, que podem ser reversíveis ou não. Além disso, há diversos outros efeitos colaterais que vão desde alterações do humor, alterações hepáticas, problemas tromboembólicos, infarto, hipertensão. Então, há uma gama de alterações que podem ocorrer no organismo, até porque as doses muitas vezes são muito elevadas, né? A gente está falando de doses 10, 20 vezes acima a dose utilizada numa reposição fisiológica. A gente está falando de combinação de 1, 2, 3 ou mais medicamentos, alguns deles de uso veterinário. Então, assim, isso é uma loucura. Então, ano passado eu tive a oportunidade de falar, em 2022, ano retrasado, na Semana de Fígado, Semana Estadual de Fígado do Rio de Janeiro. E numa sala com mais de 400 médicos, eu pedi que levantasse a mão aqueles que já tiveram pelo menos um caso de efeito hepático colateral grave pelo uso de esteroide anabolizante. A sala inteira levantou a mão, eu pedi que o fotógrafo registrasse aquele momento, porque às vezes falamos e as pessoas acham que isso não acontece. Isso aí é exagero desse médico. Mas os problemas acontecem. Eu tenho certeza que vocês, como andrologistas, já receberam, por exemplo, casos de infertilidade irreversível. Então, é muito importante a gente debater isso, porque tem um ditado, né? Não existe almoço grátis. Existe um risco. E eu brinco, às vezes, é a conta do cartão de crédito que vai chegar lá na frente. Então, hoje, infelizmente, acaba que é um problema de saúde pública, envolve não só os homens, como também mulheres, e eu acho que é uma pauta interessante a gente trazer no fechamento dessa nossa edição, pela relevância que isso tem. Contribui um pouco da tua parte também, Elcio. Exatamente, eu ia puxar a sardinha, né, pro meu lado, falando exatamente isso, que a testosterona é inimiga da fertilidade, testosterona exógena.
é o principal hormônio masculino e responsável pela fertilidade, sim, quando produzida pelo organismo. Quando você dá essa testosterona, administra de forma exógena, ela é inimiga da fertilidade. E é muito importante porque tem médicos que não sabem isso. Até mesmo urologistas que prescrevem testosterona para melhorar a fertilidade. Se prescrever, acabou. Transitoriamente, a maior parte, quase todos, tornarão-se inférteis. Quando é suspensa essa testosterona, 90% no primeiro ano retorna. O restante no segundo ano, porém, não é 100%. Então tem homem que nunca mais vai recuperar a fertilidade. Isso é importante. Qual é a estatística? É muito difícil fazer. Qual é a dosagem? É muito difícil falar. Tem pacientes que fizeram 2 vezes e não recuperaram mais. Tem pacientes que fizeram 10 anos e recuperaram. Isso é muito difícil. Isso é de cada organismo. O que nós orientamos é não fazer de forma recreativa. Sempre procurar um profissional, sempre com supervisão e quando há necessidade. Exato. Esse ponto é importante, viu, pessoal? Testosterona, como outros hormônios, hormônios da tireoide, insulina e assim por diante, todo remédio tem indicações e contraindicações. A indicação do uso de testosterona é para homens que têm baixos níveis de testosterona. Se você está fazendo dessa forma, o médico está fazendo dessa forma, ele está fazendo um tratamento, que é a terapia de reposição de testosterona, indicada para homens com hipogonadismo. Tem um código essa doença, né, que é o E29.1, hipogonadismo masculino. Então é um tratamento para esse tipo de situação. Como existem outros tipos de hormônios que vão ser tratados para outras situações específicas. O uso de hormônios, esse que estamos comentando aqui, ou outros, na ausência de indicação, certamente essa balança de risco-benefício acaba pendendo mais para o lado dos riscos. Então, fica aqui essa nossa mensagem. Queria agradecer tanto ao Elcio quanto ao Rui. A gente, como eu falei no início, teve o prazer de escrever o Manual de Saúde do Homem junto com outros vários colegas aqui. Não dá para citar todos, mas fomos 7 co-editores, né? Ficamos felizes porque o livro foi o mais vendido da editora Rubio no ano de 2022, apesar de ter sido lançado em setembro, ou seja, lançou em setembro e vendeu mais do que todas as outras capas, digamos assim, que foram lançadas até anteriormente, porque esse é um assunto em alta, esse é um assunto em voga, tanto no âmbito médico, como também no âmbito não médico. As pessoas querem saber mais sobre a saúde do homem. Então, Rui, passa as tuas palavras finais, depois a gente passa para o Elcio e com isso a gente encerra esse nosso primeiro programa para o canal médico abordando a saúde do homem. Eu vou terminar mais uma vez agradecendo a oportunidade, Ricardo, o convite, né? E para falar desse assunto, que é um dos assuntos realmente mais atuais, né? É o que a gente vê na mídia, palpitantes, é o que todo mundo procura, não é? Há uma expectativa nos homens, né, em relação à qualidade de vida, longevidade, viver mais e melhor, não é? E todos esses cuidados que o homem tem procurado, e isso tem, de fato, levado ao que eu entendo como uma qualidade de vida melhor, né? Então, tem um efeito muito benéfico, cara. Eu acho que isso é muito importante a gente divulgar e que os homens cada vez mais procurem aí seu atendimento, tanto preventivo como corretivo, enfim. Procurem seus médicos, né, e procurem se cuidar. Obrigado, Rui. Não sei se você percebeu que atrás de você tem a imagem do Davi, de Michelangelo, certo? Então percebe que na época naturalmente não havia esteroide anabolizante, havia comia-se coisas cada vez naturais, né? Logicamente não havia ultraprocessado na época. Andava-se muito, fazia-se muito exercício, carregava-se muito peso e me parece que é um corpo que seria almejado ali por muitos homens atualmente. E é um exemplo de alguém ali, por exemplo, que não usou, né, esteroide anabolizante. Elcio. Eu queria agradecer também, eu acho que foi um bate-papo bastante enriquecedor, né? Até mesmo para quem vai assistir, porque são 3 especialistas aqui conversando, trocando ideia e falando da importância, né, cada vez mais do homem procurar o médico, do homem fazer a prevenção.
seja para o câncer de próstata ou de qualquer outra doença, não esperar os sintomas aparecerem. Da mesma maneira que a mulher procura o ginecologista, é importante o homem procurar o urologista para que ele tenha um envelhecimento saudável. Então, obrigado, eu agradeço a participação. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.